boca da nossa irmã. Então esse é o tempo da igreja profetizar. Pastor Toninho falou que você é profeta, e é verdade, sabe por quê? Porque aonde nós formos, nós somos boca de Deus. Amém, irmão? A paz do Senhor para todos vocês. Eu quero perguntar se tem alguém nos visitando aqui nesta tarde. Tem alguém que veio aqui hoje pela primeira vez? Amém? Não tem? Então somos todos de casa, então todos já me conhecem um pouquinho, né? De vez em quando eu apareço por aqui. Amados, hoje a pastora Silvia estava impossibilitada de estar aqui, por motivos familiares e de estudos, e ela pediu para que eu estivesse ministrando a palavra de Deus. É uma responsabilidade, né? Porque a nossa amada é cheia da graça, da unção, da palavra de Deus, de revelação, mas é o mesmo Espírito que vai falar conosco nesta tarde, porque o mesmo Espírito também está em nós. Amém? E Ele faz de nós os seus ministros, não é verdade? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, dos seus profetas, Ele faz o quê? Labaredas de fogo. Amém? E que você deseje ser essa labareda de fogo, porque eu desejo. Em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero compartilhar com você de uma palavra. Eu quero fazer aqui junto com vocês uma introdução para falar sobre esse nosso Deus tão grande que nós louvamos aqui com esse louvor maravilhoso, esse último louvor. Eu quero apresentar a você esse Deus nesta tarde, não que você não o conheça, mas para que nós possamos conhecê-lo ainda mais, um pouquinho mais daquilo que é o nosso Deus nas nossas vidas, das maravilhas que Ele quer operar em nós, em nome de Jesus, amém? Vamos só orar. Nós vamos colocar esse tempo que já está acontecendo deste culto mais uma vez, porque agora é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Essa é a boca de Deus que fala conosco. E quando essa palavra de Deus flui na sua boca, independente de onde você estiver, de onde você for, se você estiver no seu quarto de oração, o Senhor vai fazer da sua boca a boca dele, e você vai, como nos ensinou o nosso apóstolo nessa semana passada, você vai profetizar para você mesmo. Você vai declarar palavras de bênção, palavras poderosas sobre a sua vida. E eu quero compartilhar com você da grandeza desse Deus, falar um pouquinho de quem é o nosso Deus, poderoso, tremendo, invencível, imbatível, o Senhor da guerra, aquele Senhor que vai à nossa frente, lutando por nós e vencendo por nós. E nele Ele nos faz mais do que vencedores. Pai, nós queremos nesta tarde, levante a sua mão, em sinal de reconhecimento, em sinal de que você está dizendo para Ele quão grande e poderoso Ele é na sua vida. Pai, nós como corpo de Cristo, como igreja aqui reunidas, como filhos teus, Senhor, escolhidos, ministros na tua casa, nós levantamos as nossas mãos para dar ao Senhor toda a honra, para dar ao Senhor toda a glória, para dar ao Senhor todo o louvor, toda a majestade, dizer que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu reinas aqui neste lugar, que Tu és o Rei dos nossos corações, e nós prestamos ao Senhor nesta tarde um culto racional, com alegria, com inteligência, com entendimento. E eu quero te pedir, Espírito Santo, Tu que és o agente da palavra, que o Senhor ministre o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão aqui presentes. Eu quero, Senhor, que a Tua palavra faça uma obra gloriosa em nós nesta tarde, e que o Senhor venha revelar-se a nós com toda a grandeza que Tu és. Nós, homens e mulheres tão pequenos, tão falhos, tão humildes e simples, e esse Deus tremendo, esse Deus glorioso, invencível, imbatível, Senhor, habita em cada coração, habita em nós com tamanha grandeza. Só esse Deus poderoso, irmãos, onisciente, onipresente, onipotente, pode fazer isso conosco, em nome de Jesus. E nós queremos Te conhecer ainda mais, Senhor, nesta tarde, através da palavra ministrada, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu me submeto a Ti, eu coloco a minha boca, as palavras que saírem da minha boca, que não sejam nada minha, porque não é minha palavra, a palavra
palavra é sua, em nome de Jesus, e que ela faça algo extraordinário no coração dos teus filhos que aqui se fazem presente, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Amém, glória a Deus, queridos, é uma alegria para mim estar aqui, é um presente de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. Olha, ame a Deus. A nossa ministra de louvor, ela já falou isso aqui, ame a Deus, deseje mais dele, deseje conhecê-lo mais e mais a cada dia. Tenha intimidade com esse Deus, tenha intimidade, com esse Deus, com a palavra, porque a palavra escrita é Jesus Cristo de Nazaré, é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, entre nós, amém? E eu quero dizer para você, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, ou melhor, se você quiser só ouvir, eu já escrevi aqui, Efésios capítulo 1, versículo 2, ele fala sobre o assunto que eu quero compartilhar com vocês, amém? E ele vai se fazer conhecer ainda mais um pouquinho para nós nesta tarde. Aqui, Efésios, ele está falando sobre as bênçãos espirituais de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. No capítulo 1, a introdução, mas eu quero ler só o versículo, que é o versículo número 12. Eu vou ler o 11 também, para dar melhor sentido, sabe? Para vocês entenderem. Ele vai falar assim, nele, amém? Vocês já acharam? Efésios capítulo 1, verso 11 e o 12. Nele, em quem? Em Deus, em Jesus, né? Fomos, olha, todos nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Você e eu, criados em Cristo Jesus, exclusividade para Deus, fomos escolhidos por Ele, criados por Ele, para louvor e glória do seu santo nome. Amém? Nosso Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar que Ele é eterno, é um Deus eterno, é um Deus imutável, nele não há sombra e nem variação de dúvida. Pintou uma dúvida no seu coração a respeito da palavra, a respeito de um assunto concernente aquilo que você está orando, buscando em Deus. Lembre-se que o seu Deus, o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele tem domínio, igreja, sobre tudo, sobre todos. Ele ama-nos incondicionalmente. Ele não ama você nem mais nem menos por situações que você vivencia, atos que você praticou. Ele não vai amar você nem mais e nem menos. Ele nos criou para louvor e glória do seu santo nome. Isso é que nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 1, verso 12. Ele tem pensamentos, diz a Bíblia, e planos a nosso respeito, de paz. Está escrito isso no livro de Jeremias, amados. 29, capítulo 29, verso 11. Ele diz que ele tem a respeito de nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, o fim que nós desejamos. Então, quando você ore e espere em Deus, creia que é isso que Deus tem para você e para mim, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Nós temos que ter comunhão, alegria, a paz de Deus em nosso coração. Mas nem sempre, diante de muitas circunstâncias que nós vivenciamos no nosso dia a dia,
fácil você e eu discernirmos os propósitos eternos de Deus na situação em que nós estamos vivenciando. Não é fácil de nós entendermos os planos. Mas quando você entra em sintonia, quando você entra na presença de Deus, você vai aprender grandes lições pela palavra de Deus e que são necessárias para nós podermos alcançar aquilo que o Senhor, Ele já tem para nós como promessa. A Bíblia ela é recheada, irmãos, de promessas de Deus. Então, nessa tarde, não só para vocês, mas para mim também, sempre a palavra de Deus traz a nossa lembrança, aquilo que nos dá esperança, conforme está escrito lá em Lamentações 3, para nos conscientizar da magnitude de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, do poder de Deus, da superioridade de Deus, daquilo que Ele pensa a nosso respeito. Eu quero enfatizar para você e levar você a crer que as promessas de Deus, as promessas do Senhor, elas são verdadeiras e fiéis para se cumprir nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus fiel, que cumpre com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Se nós formos ler a palavra de Deus, as promessas, o chamado de muitos homens de Deus, com coisas grandes feitos, se cumpriram debaixo do poder da palavra e da promessa de Deus na vida desses homens. Eles foram abençoados e muitos outros foram abençoados através da vida desses homens. Eles são exemplos de fé para nós. Abraão, José, Davi. Nas histórias bíblicas, nós vamos ver histórias maravilhosas que a palavra de Deus fez com esses nossos irmãos lá do passado. E na vida daqueles que vivenciaram com eles, eles puderam experimentar a bondade de Deus. Eles puderam experimentar a fidelidade de Deus. Então eu quero dizer para você que Deus tem propósitos para cada um de nós aqui. Amém, Deus tem Jesus. propósito com as nossas vidas. Sim. E eu quero exemplificar assim, há propósitos comuns na vida de cada um de nós, né? Quais são esses propósitos? Propósitos comuns na vida do povo de Deus, na maioria, sim. Libertação do pecado, dos vícios, salvação da nossa alma. Esses são propósitos gerais, assim. Vida eterna, saúde, paz, alegria, prosperidade. São propósitos de Deus na vida de um homem, de uma mulher de Deus, na vida de um cristão. Propósitos gerais. Mas há propósitos também, queridos, que são incomuns e que são específicos. É assim que eu disse para vocês, na vida destes homens que eu citei nome, haviam propósitos específicos, chamados de Deus na vida desses homens, para que Deus pudesse realizar através deles obras gloriosas e maravilhosas. Amém. E todos os propósitos específicos na vida desses homens se cumpriram cabalmente, de acordo com a vontade poderosa de Deus. Todos eles, sem exceção, foram chamados por Deus, assim como eu e você fomos chamados por Deus. Todos eles, se você ler as histórias bíblicas, eles passaram por momentos difíceis, de crise, de solidão, de angústia, de tristeza, sem muitas vezes entenderem o porquê que eles estavam passando por aquelas situações. Eles tiveram grandes desafios, passaram por sofrimentos, mas a Bíblia nos conta, nas histórias bíblicas, no Velho Testamento, até no Novo, que eles alcançaram a promessa que o Senhor tinha feito a eles. Queridos, eu quero falar para vocês
que na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas, também é assim. Deus nos faz promessas, sim, de algo superior nas nossas vidas. E nós, dentro da nossa mente, que é tão finitinha, tão pequena, nós ficamos questionando a Deus. Senhor, por que isso acontece comigo? Senhor, o Senhor me fez uma promessa, está demorando tanto. Por que não acontece? Por que tem que ser assim? Por que tanta aprovação? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Não é verdade? Eu acredito aqui que se eu falar para alguém levantar a mão, todos nós vamos levantar as mãos. Porque todos nós passamos por essas situações. Por que quando Deus faz uma promessa para a gente, não é verdade? Por que Deus não dá logo, em seguida? Quando Ele fala, usa a boca de alguém, faz uma promessa. Por quê? Deus não dá logo. Nós até perguntamos, poxa, poderia ser bem rápido, né? Poderia ser logo, né? Porque quando Deus nos chama, Ele nos faz promessas. Ele nos dá um vislumbre daquilo. A gente tem uma visão, a gente já fica sonhando com aquilo. A gente já fica sonhando com o milagre, com a promessa. E a gente pergunta para Deus, por que o Senhor não me dá logo? É porque a nossa mente, queridos, ela é finita, ela é limitada, para nós compreendermos os insondáveis e propósitos que Deus tem com a nossa vida. Nós somos aquela geração do já, do agora. A gente já quer para agora, né? Ou para ontem, se possível. Não é verdade? Mas os planos que Deus tem a seu respeito, guarde isso, já é de um bom tamanho. São planos de nos fazer prosperar, planos de nos abençoar, planos de paz, planos de alegria. Oh, meus irmãos, que promessa gloriosa é essa? Já está de bom tamanho, né? Mas, nesses textos bíblicos que eu vou ler ainda com você, fala sobre, principalmente em Efésios, sobre a salvação. A salvação, ela é universal. Ela é universal. É uma promessa. Quando o Senhor Jesus morreu e foi à cruz do Calvário, Ele não morreu por um determinado número de pessoas só. Não, é o ato de Jesus, a crucificação de Jesus Cristo, ela foi e é universal. Deus, nesse texto, Ele estava desafiando o povo de Israel, chamando o povo, nesse texto de Efésios, para o arrependimento. E muitas vezes o Senhor está ministrando os nossos corações, porque naquela época, os judeus, a salvação dos gentios para os judeus era algo imaginável, né? Nós somos os gentios, nós fomos aqueles que fomos enxertados na videira, como está lá em João 15, né? Que nós somos este povo que fomos enxertados nessa videira. E para o povo de Israel, quando fala aqui em Efésios, a salvação dos gentios para eles era uma coisa inconcebível, né? Porque só eles se achavam, né? Povo de Deus. Então, Jesus está explicando aqui nesse texto, porque eles estavam perplexos com essa realidade. Então, o próprio Jesus Cristo, muitas vezes você também fica perplexo quando você vê alguém na igreja e fala, nossa, aquela pessoa, o que você e eu somos melhores do que os outros? Para Jesus, nós somos todos iguais. As promessas de Deus é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, para todos aqueles que confessaram o seu nome, que se arrependeram, confessaram o nome de Jesus, aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Esse é o plano de salvação. Por isso que, agora eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Isaías. É a partir daqui que nós vamos conhecer um pouquinho mais desse nosso Deus tão grande, tão amoroso, tão misericordioso, que nos alcançou de uma forma gloriosa, soberana, cada um de nós, sabe? Aonde nós estávamos, da forma que estávamos, da maneira que estávamos. Ele não olhou para a circunstância da sua vida, Ele não olhou para o estado de alma que você estava, não.
Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te escolheu a cada um de nós. E isso é glorioso demais. É motivo de nós nos alegrarmos em Deus. Nós nos alegrarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Isaías 55, no versículo 8 e 9, ele fala assim para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este é o plano de Deus. É algo, irmãos, que nós homens não poderíamos jamais ter sonhado, imaginado. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são de forma dos nossos caminhos. Os nossos caminhos não são os nossos pensamentos. O texto está dizendo, não são como os do Senhor. A maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir, é infinitamente mais, é superior às dos homens. Então lembre-se, toda vez que vir um pensamento, ou que você ouvir de alguém algo, porque você, lembre-se, se feche para esse tipo de coisa e abra o seu coração para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele fez um cântico maravilhoso, expressando a Deus, no capítulo 11. Esse eu só vou ler, não vou pedir para você abrir não. Ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Olha essa parte dele. Porque dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão, nessa tarde. Como que nós podemos entender a mente eterna de Deus? Se nós somos pessoas finitas, pessoas frágeis, pessoas sujeitas a doenças, pessoas assim, que erramos muito, pessoas que estão sujeitas à morte. Nós somos limitados no tempo, no espaço, em todas as situações. Nós somos limitados. Em muitas circunstâncias, nós somos limitados. A mente de Deus é uma mente muito superior à nossa mente. Ele nos criou. A Bíblia fala que nós somos criaturas e Ele é o Criador. A palavra de Deus nos ensina isso. A Bíblia fala que Ele nos fez exclusivos para louvor e glória do santo nome de Deus. Ele é Criador, Ele é eterno, Ele tem atributos que eu e você não temos. O que vem a ser atributos? É algo próprio de um ser humano, é algo de alguém, é algo muito pessoal. Atributos, isso é algo muito de alguém, de uma pessoa tão superior que é o nosso Deus. Ele é onipotente. Esses são os atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. E eu quero